Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer uma nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram uma decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Nós estamos nesse tempo favorável da graça de Deus, o tempo da Quaresma, já chegando ao seu fim, porque amanhã se dá início à grande semana, a Semana Santa. E a liturgia já nos coloca nesse clima que nós precisamos viver. Nesse tempo favorável da graça de Deus, onde nós vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Vamos celebrar a nossa Páscoa. E a liturgia hoje, ela nos traz essa leitura do profeta Ezequiel, este salmo que também é retirado do profeta Jeremias e o evangelho que nos foi entregue da parte do Senhor através da igreja. E o que nós contemplamos aqui nessa liturgia? Nós vemos que, como o velho Simeão disse, mais uma vez Jesus está sendo sinal de contradição. Ele está sendo sinal de contradição diante do milagre da ressurreição de Lázaro. É exatamente esse o movimento que está acontecendo entre os sumos sacerdotes, os fariseus, porque muitos estavam acreditando em Jesus a partir do milagre da ressurreição de Lázaro. Porém, nós vemos também aqui, nesse texto do Evangelho, uma outra palavra se cumpre, porque ao mesmo tempo existia um grupo que estava acolhendo e acreditando em Jesus, existia um outro grupo que vivia uma resistência. E esse grupo foi denunciar, esses inimigos foram denunciar o que Jesus havia feito e o que estava acontecendo. E mais uma palavra se cumpre. Se você se recordar, até mesmo nesse tempo quaresmal, nós ouvimos essa parábola do pobre Lázaro e do rico opulento. Nós escutamos essa parábola. E quando o rico dizia para o pai Abraão que mandasse alguém até os seus parentes, para que eles acreditassem e eles não vivessem aquela experiência que ele estava vivendo, de ausência, de dor, de sofrimento, uma certa prefiguração ali do inferno.
o que Jesus diz para aquele rico? Também não se convencerão, mesmo que um dos mortos ressuscite. Essa palavra está se cumprindo no evangelho de hoje. Eles estavam daquele jeito, exatamente porque Lázaro havia ressuscitado. E eles queriam calar Jesus, eles queriam silenciar Jesus, porque nem a ressurreição de um morto fazia com que eles acreditassem. Nem a ressurreição de um morto provocava neles uma reação de fé, especialmente naquelas autoridades, naquele grupo de fariseus, naqueles que resistiram à palavra, resistiram ao amor, resistiram à verdade, resistiram aos milagres, às boas obras de Jesus, porque estavam fixados nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e não conseguiram acolher. Mas o sacerdote daquele ano, o pontífice, chamado Caifás, se torna um instrumento profético naquele momento, sem muito perceber, se ater a essa realidade, porque esse profetismo, o Espírito Santo aproveitou-se dele, não é? Porém, naquela voz profética, ao profetizar a morte redentora do Salvador, ao declarar que Jesus iria morrer pela nação, era melhor que um só morresse pela nação, ele está exatamente entrando dentro do contexto espiritual que nós precisamos adentrar, enxergar, contemplar. Porque era da parte do sacerdote, aí o livro do Êxodo, no capítulo 28, vai nos revelar isso no versículo 30, Números 27, 21, 1 Samuel 23, 9, 1 Samuel 30, 7, 8, vai revelar-nos que a função do sacerdote era consultar a Deus para guiar o povo. E Caifás era o sacerdote naquele ano, naquele tempo, naquele momento específico. Então as palavras de Caifás têm um duplo sentido. O primeiro sentido, pretendido por ele mesmo, é a intenção que ele traz no coração de dar morte a Jesus com o pretexto de garantir tranquilidade e sobrevivência política para Israel. Esse é o primeiro momento da palavra que nós precisamos entender, o momento da humanidade. Ele estava pensando no bem-estar da nação de Israel, na preservação do culto no templo. Ele estava pensando na realidade da manutenção política do povo de Israel, não provocar os romanos. Mas a segunda intenção é a querida pelo Espírito Santo, é acreditada por nós, é a experimentada por cada um de nós. É o anúncio da fundação do novo Israel, a igreja, mediante a morte de Cristo. É o anúncio da salvação, é o anúncio da redenção da humanidade, é o anúncio da morte de Cristo na cruz. Caifás, com certeza, certamente, e aqui falo com propriedade, ele não captou esse sentido, mas esse era o sentido da morte de Jesus. Formar um novo povo de Israel, formar um povo totalmente segundo o seu coração. Vou recolhê-los, vai dizer o profeta Ezequiel, porque essa palavra profética se cumpre naquilo que o Evangelho nos apresenta. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Claro, o profeta em primeiro lugar está falando da unidade do reino de Israel, mas a profecia ela se estende de uma forma messiânica. Não se mancharão com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Viverão segundo os meus preceitos e guardarão as minhas leis, pondo-as em prática. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei no meio deles. Porei meu santuário
para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor. Santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. Eu, você, cada um de nós. Jesus morreu para que nós sejamos salvos, para que nós vivamos exatamente essa experiência da santificação do nosso coração, da nossa alma, dos nossos atos, a partir da experiência das virtudes, sejam elas as infusas, as teologais, a fé, a esperança e a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, os dons do Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo. E olha a oração da igreja, que coisa extraordinária. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com as graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. O santo batismo nos insere na morte de Cristo. O santo batismo nos insere na ressurreição do Senhor. O santo batismo nos faz experimentar os efeitos salvíficos da morte do Senhor. Os profetas tinham predito o futuro da congregação dos israelitas e dos fiéis a Deus, para formar o novo povo de Israel. Tudo se cumpriu na morte de Cristo. As profecias se cumpriram quando ele foi exaltado na cruz. Ele reuniu, ele atraiu o verdadeiro povo de Deus, formado por todos os crentes, por mim, por você, pelo Santo Padre, pelos bispos, por todo o clero religioso, religiosas, toda a igreja. Ali na morte de Cristo, a reunião, a congregação. Porque vai dizer o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, no número 9, a igreja não é simplesmente um conjunto de pessoas que pensam do mesmo modo, mas o povo de Deus que Cristo instituiu. Presta atenção, você que não está podendo ir na igreja física, prédio, instituição. A igreja não é simplesmente um conjunto de pessoas que pensam do mesmo modo, mas o povo de Deus que Cristo instituiu para ser comunhão de vida, de caridade e de verdade. É isso que a doutrina da igreja vai nos ensinar, e nós estamos vivendo exatamente essa experiência de fé nesse tempo de isolamento social, essa comunhão que vai nos reunindo nessa vida de Deus que nós podemos experimentar pela palavra, pela Eucaristia que é celebrada, e nós vamos fazendo a nossa comunhão espiritual, pela caridade que nós vamos experimentando e vai crescendo no nosso coração. Eu duvido que nós vamos sair dessa quarentena, desse isolamento, da mesma maneira que nós entramos nela. Duvido se nós não sairemos dela amando mais a Jesus sacramentado. Eu imagino que quando as portas da igreja se abrirem, uma multidão correrá atrás de Jesus sacramentado, atrás do sacramento da confissão, que há muito tempo estava desvalorizado para muitos, mas que agora, nesse tempo profético, Deus está nos permitindo viver essa saudade, esse desejo, essa vontade, mas também entender que nós estamos em comunhão de vida, em comunhão de caridade, em comunhão na verdade, na revelação de nosso Senhor. E aqui está um ponto prático que eu quero chegar para ir concluindo essa homilia. Nós precisamos buscar uma fé adulta, madura. E essa fé, ela é treinada em tempos difíceis, porque nós vemos que nós temos pouca fé quando chegam os momentos difíceis, e aí bate o desespero, a desconfiança, e a gente começa a questionar a Deus. A gente percebe que a nossa fé é pequenininha, a gente se envergonha e precisa se aproximar de Deus para dizer para Ele: Deus, aumenta a minha fé. O cardeal Ratzinger, na missa pro-eligendo Romano Pontífice,
para a eleição do novo pontífice, ele vai dizer: adulta e profunda é uma fé profundamente radicada na amizade com Cristo. É essa amizade que nos abre a tudo que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. A verdadeira fé, ela está enraizada radicalmente na amizade com Cristo. Vamos lembrar algumas palavras. Não há maior amor do que dar a vida pelo amigo, disse Jesus. E Caifás vai dizer: é melhor que um só morra, para que a nação inteira seja salva. Jesus disse: vós sereis meus amigos se cumprirdes meus preceitos, se fizerdes o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus? Eu sou amigo de Jesus? Eu preciso me questionar, me perguntar. Se a amizade é cumprir tudo o que Ele manda, Ele vai dizer: eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos, porque dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai. Uma fé imatura é aquela fé emocional, superficial, que está no campo somente da emoção. Uma fé emocional, superficial, imatura. Vamos lembrar de dois amigos de Jesus que ainda não tinham aprofundado seu relacionamento de amizade. Pedro disse para Jesus: Senhor, se precisar ir contigo até a morte, a prisão, eu irei. Aí Jesus fala: Pedro, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E na hora do aperto, aquela fé imatura que Pedro ainda tinha, fez com que ele se apartasse, ele corresse e deixasse Jesus sozinho. Vamos lembrar de Tomé. Na hora que Jesus estava subindo para curar Lázaro, indo na direção de Jerusalém, Tomé falou com os outros: vamos subir para morrermos juntos com ele. Depois, quando há o anúncio da ressurreição, Tomé vai dizer: eu só acredito se eu tocar nas chagas, se eu colocar a mão no peito. Meus queridos, a fé verdadeira é a fé da amizade com Cristo. É a fé do aprofundamento da amizade. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a amizade é amar o que o outro ama e detestar o que o outro detesta. Você tem amado aquilo que Cristo ama, aquilo que é a verdade. Você é amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Porque hoje a amizade ficou um negócio muito superficial também. Eu conheço uma pessoa hoje, já estou declarando ela minha amiga. Ela nem me conhece, não conhece a minha história, os meus defeitos. Amizade é sentar com Ele, é ter intimidade com Ele, é falar de mim para Ele, mas é deixar com que Ele fale dele para mim. É ouvir a história dele, o relato dele, a revelação dele na palavra, mas é experimentar essa comunhão de vida. Eu dou a minha vida para Ele, Ele doa a vida dele para mim. Uma outra definição de amizade que Santo Tomás de Aquino ele diz é que amigo são 2 corpos com uma única alma. Nós estamos nessa comunhão porque para nós nos fundamentarmos na nossa fé, nós precisamos aderir toda a doutrina da igreja, uma fé pautada na doutrina. Para nós termos uma fé madura nessa amizade com Cristo, ela precisa ser cultivada na oração. Quando você puder voltar a visitar o Santíssimo Sacramento, até o seu momento de comunhão com Deus na oração pessoal, e agora Deus está nos treinando nisso, a meditar na palavra, a escutar, a conhecer o Senhor. E um terceiro ponto, o exame de consciência diário, para que eu melhore, para que eu busque vencer os meus vícios, para que eu busque as virtudes. E aí, uma prática constante da confissão sacramental. Nós vamos voltar a poder ter acesso a tudo isso. Mas hoje Deus está nos treinando. E deixa eu dizer para você que me escuta, que me vê, eu quero dizer para você nesse momento: o Senhor quer ser meu amigo, o Senhor quer ser
seu amigo. Ele quer que nós verdadeiramente creiamos e testemunhemos tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Agradeça a Deus por essa oportunidade, porque Deus acredita em você. Hoje eu ouvia da boca de um santo sacerdote, já ancião de 88 anos, o padre Francisco Fausto. Ele dizia: a maior esperança é a esperança que Deus tem em mim e em você. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Obrigado, Senhor, por esse grande dom da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Obrigado pela sua amizade. Eu quero crescer em amizade, em amor, em relacionamento profundo contigo. Eu quero crescer no conhecimento da doutrina, da oração e buscar todos os dias estar preparado para encontrar-me contigo a partir do exame de consciência e do arrependimento de todos os meus pecados. Fundamenta a minha fé. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Ajuda-me nesse tempo a ordenar a minha vida e a viver aquilo que é o seu desejo para mim, como sacerdote, mas para todos os meus irmãos. Muito obrigado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.